E se Albert Einstein nunca tivesse existido? Pense nisso. Se o homem que decifrou os segredos do tempo e do espaço jamais tivesse nascido, o que restaria da humanidade? E se o universo, em vez de se abrir diante de nós, tivesse permanecido selado, como um cofre trancado para sempre? O século XX foi moldado por uma mente que ousou questionar tudo. Relatividade, energia, tempo, gravidade. Cada palavra que Einstein transformou em teoria virou revolução. Mas agora, imagine um mundo em que essa voz jamais existiu. Sem equações que revelassem os limites da luz, sem advertências sobre a força terrível oculta no coração do átomo, sem o homem que com um pedaço de papel e uma caneta redesenhou o próprio destino da humanidade. O mundo continuaria sua marcha, mas como um cego tentando atravessar uma tempestade. Sem Einstein, o tempo permaneceria absoluto, rígido, como correntes invisíveis que aprisionam o pensamento humano. O espaço não seria visto como um tecido vivo e imutável, mas apenas como um palco estático. A ciência, privada de sua centelha, avançaria como um navio sem bússola, lento e vulnerável. E nós viveríamos presos a uma realidade que jamais ousaríamos questionar. Uma humanidade mais frágil, mais submissa, mais cega diante do poder e da guerra. Porque sem Einstein, não é apenas a ciência que se apaga, é a própria capacidade de sonhar, de imaginar o impossível, de acreditar que até as leis da realidade podem ser desafiadas. Um mundo sem Einstein não é apenas um mundo mais atrasado, é um mundo mais conformado, mais frio, mais sombrio. O que se perde não são apenas fórmulas. O que se perde é a coragem de olhar para o infinito e dizer: e se for diferente? Sem Einstein, o futuro não é um horizonte de descobertas, é apenas uma cela escura, onde a humanidade caminha sem perceber as correntes que aprendem. Mas essa ausência não ficaria apenas no campo da ciência, ela teria consequências brutais, políticas, militares e humanas. E se Einstein nunca tivesse existido, a própria guerra poderia ter seguido um rumo ainda mais cruel. Sem Einstein, o espaço e o tempo permaneciam como mistérios inalcançáveis, mas a verdadeira pergunta era: até onde essa ausência iria distorcer o destino da humanidade? A resposta começaria a se revelar no mundo que nascia sem a teoria da relatividade. E se a Primeira Guerra Mundial tivesse se desenrolado sem o alerta silencioso de Einstein? E se o mundo tivesse mergulhado na escuridão de sua própria ignorância, incapaz de prever o poder devastador escondido no coração da matéria? No início do século XX, as nações estavam em chamas, soldados marchavam, trincheiras eram abertas como feridas profundas na terra. O barulho das metralhadoras rasgava o silêncio da noite, mas o verdadeiro inimigo ainda dormia, invisível, no âmago do átomo. Einstein não estava lá para levantar o véu. Não havia um cientista a dizer: cuidado, dentro de cada fragmento de matéria, há energia suficiente para incendiar o mundo inteiro. Sem ele, a humanidade lutava uma guerra cega, e o pior, acreditava que o horror máximo já estava diante de seus olhos. Mas o destino cruel da ausência de Einstein não seria apenas a ignorância, seria a arrogância. Os líderes acreditariam que já haviam provado do pior que a guerra podia oferecer. Não sabiam que aquilo era apenas o início. Sem o aviso, sem o raciocínio, sem o alerta, o segredo da energia nuclear seria descoberto tarde demais, e não como ferramenta de precaução, mas como arma direta de extermínio. E então, imagine o choque. O avanço da ciência sem Einstein teria sido mais lento, mas inevitável. Quando finalmente outros cientistas tropeçassem no segredo da fissão nuclear, não haveria tempo para reflexão, não haveria freio moral. O átomo não seria visto como chave para entender o universo, mas como munição imediata. E o primeiro uso não seria experimental, seria em campo. Direto no coração de uma cidade. A guerra, que já consumia milhões de vidas, poderia ter se transformado em um abismo ainda mais profundo. Sem Einstein para alertar Roosevelt em 1939, sem cartas, sem advertências, as bombas poderiam ter caído antes mesmo de 1945, talvez em Londres, talvez em Berlim, talvez em Paris, uma cidade inteira apagada em segundos. E o mundo, chocado, perceberia tarde demais que havia aberto uma porta
porta que jamais conseguiria fechar. Mas não se engane, o impacto de um mundo sem Einstein não seria apenas a antecipação da destruição. Ele se espalharia como ondas em um oceano tempestuoso, atingindo a própria forma como entendemos o tempo, o espaço e a realidade. Sem a relatividade, a ciência caminhava às cegas e o progresso parecia um castelo de areia prestes a ruir. Mas o mais assustador ainda estava por vir. Como a ausência de Einstein mudaria o rumo da tecnologia e das guerras que moldariam o século XX? E se a humanidade tivesse vivido no escuro, não apenas sem saber como destruir a si mesma, mas também sem entender as regras do próprio universo? E se o tempo, o espaço e a luz fossem mistérios eternos, sem resposta, e nós vagássemos pelo cosmos como cegos em um labirinto sem saída? Albert Einstein não apenas revelou o poder oculto da matéria, ele desafiou tudo o que acreditávamos ser sólido, estável, inquestionável. Mostrou que o tempo não era absoluto, que a gravidade não era apenas uma força invisível, mas a curvatura do próprio espaço, que o universo não era imóvel, mas dançava em uma expansão eterna. Agora, apague esse homem da história. Sem Einstein, ainda acreditaríamos em um universo fixo, eterno, imutável, um palco congelado onde os astros apenas se movem como marionetes. Sem a teoria da relatividade, sem o conceito de tempo moldado pela velocidade, o ser humano estaria preso a ilusões. Satélites não funcionariam da mesma forma. GPS? Inimaginável. Comunicações globais? Travadas em cálculos incorretos, perdendo-se na imprecisão. E mais sombrio, a ideia de um universo em expansão talvez jamais tivesse sido descoberta, ou teria chegado tarde demais. Nossa visão cósmica teria sido de um universo estático, eterno, inquebrável. Mas o que acontece quando acreditamos em mentiras? Construímos civilizações inteiras sobre fundações que cedo ou tarde desmoronam. E então, o dilema. Sem Einstein, talvez a humanidade tivesse rejeitado a própria noção do Big Bang. O início do tempo seria apenas uma metáfora, não uma teoria científica. O universo, uma prisão imutável. Imagine a consequência disso. As maiores descobertas do século XX, buracos negros, ondas gravitacionais, viagens espaciais, talvez fossem classificadas como ficção. A NASA não olharia para as estrelas com a mesma ambição. A humanidade talvez nunca tivesse ousado sonhar em romper a gravidade. O preço da ausência de Einstein não seria apenas a guerra mais sangrenta, mas também a perda de nossa identidade como exploradores cósmicos. Sem ele, não saberíamos que a realidade é maleável, que o tempo pode se esticar, que a luz pode se curvar. Viveríamos em um universo frio, estático, sem mistério, sem a chama que nos impulsiona a olhar para o infinito e perguntar: e se? Mas se o espaço e o tempo permaneceriam ocultos sem Einstein, o impacto mais cruel estaria ainda por vir, pois a ausência dele não apenas mudaria a ciência, mudaria também o destino da humanidade. Enquanto a humanidade avançava sem compreender as engrenagens invisíveis do universo, uma nova sombra se aproximava: a guerra. E nesse campo de batalha, a ausência de Einstein se tornaria ainda mais devastadora. E se o futuro tivesse sido roubado de nós? E se sem Einstein vivêssemos em um mundo de máquinas limitadas, tecnologias falhas e sonhos sufocados? Não por falta de engenho humano, mas porque alguém, ou melhor, algo, nunca revelou os segredos que dariam asas à humanidade. Einstein não criou apenas teorias abstratas. Ele abriu portas invisíveis, caminhos que levariam décadas para outros descobrirem. Relógios precisos, satélites confiáveis, computadores capazes de processar sinais vindos do espaço. Tudo isso depende de correções e cálculos nascidos de suas ideias. Sem ele, o século XX teria engatinhado em escuridão. Tecnologias como o GPS seriam imprecisas ou inexistentes. Exploração espacial, talvez adiada por séculos. A internet, as comunicações globais, a sincronia digital que nos conecta teriam tropeçado em um mundo atrasado. Imagine viver em um planeta onde aviões caem por falhas de cálculo, onde satélites transmitem sinais truncados, incapazes de guiar navios, carros ou exércitos, onde grandes potências desconfiam umas das outras
Não só por ideologias, mas porque a própria tecnologia não é confiável. O progresso humano, em vez de acelerar, seria uma corrida frustrante contra o próprio desconhecido. Tentativas e erros que nos custariam vidas, guerras, fracassos econômicos. E o mais cruel, cada erro seria um lembrete de que o universo guarda segredos que ninguém conseguiu decifrar. Agora, imagine outro cenário ainda mais sombrio. Sem Einstein, outras mentes poderiam ocupar esse espaço, mas não com a mesma visão. Talvez regimes totalitários, em busca de poder, moldassem a ciência à força. Talvez fórmulas distorcidas fossem usadas não para expandir o conhecimento, mas para manipular populações inteiras. O atraso tecnológico abriria brechas perigosas, ditaduras com um controle total, nações estagnadas e sociedades presas a séculos de ignorância disfarçada de avanço. O maior roubo não seria a falta de invenções, mas o roubo do próprio futuro humano. Sem a centelha de Einstein, não saberíamos que o espaço e o tempo podem ser moldados. Não ousaríamos sonhar com viagens interestelares. Não construiríamos máquinas para decifrar o DNA do cosmos. Seríamos, no fundo, prisioneiros de um destino menor, condenados a caminhar em círculos dentro de nossa própria ignorância. Mas, se o futuro seria roubado, a maior tragédia estava apenas começando, porque a ausência de Einstein não afetaria apenas as máquinas ou as guerras. Ela alteraria a própria forma como entendemos a vida, a morte e o lugar da humanidade no universo. Sem a mente de Einstein, o poder atômico poderia ter caído em mãos diferentes, em tempos diferentes, e talvez com consequências muito mais brutais. O mundo estava prestes a descobrir o preço dessa ausência. E se a humanidade tivesse sido condenada ao silêncio? E se, sem Einstein, nunca tivéssemos aprendido a ouvir a linguagem secreta do universo? Não apenas sem respostas, mas sem sequer saber quais perguntas fazer. Einstein não apenas revelou fórmulas matemáticas, ele deu ao mundo uma nova forma de olhar para o céu. O espaço deixou de ser apenas um pano de fundo e se tornou um palco vivo, dinâmico, em constante transformação. Com ele, aprendemos que o universo é curvo, que o tempo pode ser elástico, que a luz pode se dobrar, mas sem ele, o homem permaneceria cego. O cosmos seria apenas um abismo estático, uma pintura sem significado. As estrelas seriam belas, mas mudas. A vida, uma ilha perdida em meio ao vazio, sem jamais entender a trama maior. E quando a humanidade não entende o universo, ela cria mitos para preenchê-lo. Em vez de ciência, dogmas. Em vez de busca por verdades, narrativas moldadas pelo medo. Sem Einstein, sem a relatividade, talvez ainda acreditássemos que o cosmos gira em torno da Terra. Talvez nossa visão de mundo fosse dominada não pelo conhecimento, mas por versões distorcidas da realidade. Isso gera não apenas ignorância, mas poder. Líderes, religiões, regimes, todos poderiam manipular o vazio deixado pelo silêncio das estrelas. E nesse jogo, a verdade seria a maior vítima. Agora, imagine o impacto existencial disso. Quando olhássemos para o céu, não veríamos possibilidades, veríamos apenas limites. Nenhum vislumbre de viagens interplanetárias, nenhum sonho de dobrar o espaço-tempo, nenhum desejo de atravessar fronteiras cósmicas. O que restaria seria apenas o peso de nossa pequenez. Um mundo preso às próprias sombras, onde a curiosidade seria esmagada pela desesperança. A ausência de Einstein não roubaria apenas tecnologias, roubaria o sentido da vida. Sem sua visão, o ser humano talvez jamais tivesse coragem de sonhar além da sua própria fragilidade. E, sem sonhos, não restaria futuro. Seríamos eternos órfãos, vagando em um universo sem voz, sem destino, sem propósito. Mas ainda havia algo pior, porque se a filosofia e o espírito humano estariam condenados ao silêncio, a Terra em si poderia se tornar uma prisão sombria. Sem Einstein, não era apenas a física que se perdia, mas também a inspiração. O imaginário coletivo, órfão de um gênio, caminhava em silêncio, até que novas vozes tentaram preencher o vazio deixado por ele. E se o planeta Terra tivesse se tornado uma prisão eterna? E se, sem Einstein, jamais tivéssemos encontrado o caminho para além dos nossos próprios limites? Um mundo condenado a olhar o céu, mas incapaz de alcançá-lo. Einstein não apenas nos deu teorias sobre o espaço e o tempo,
Ele abriu a porta para a era espacial. Sem sua relatividade, satélites precisos não poderiam existir. Sem eles, a comunicação global, o GPS, a meteorologia avançada, tudo se tornaria impossível. Agora, imagine um século XX sem essa revolução. A Guerra Fria sem corrida espacial, nenhum Sputnik, nenhuma Apollo 11, nenhum ser humano ousando colocar os pés na Lua. A Terra teria permanecido como uma fortaleza fechada, sem sequer imaginar rotas de fuga diante de um futuro incerto. Mas o verdadeiro pesadelo não estaria apenas no que deixamos de conquistar, e sim no que jamais conseguimos evitar. Sem a ciência de Einstein, como prever tempestades solares capazes de fritar sistemas elétricos inteiros? Como entender a ameaça de asteroides em rota de colisão? Como calcular com precisão os perigos que rondam a frágil esfera azul suspensa no vazio? Sem seus fundamentos, a humanidade estaria exposta, cega diante do espaço e vulnerável diante da própria natureza. E é aqui que a ausência de Einstein se transforma em condenação. Sem satélites para monitorar o clima, desastres naturais ceifariam milhões de vidas sem aviso. Furacões invisíveis, terremotos inesperados, tsunamis apocalípticos. A ciência, mutilada, não teria força para proteger a vida. E pior, sem a corrida espacial, jamais nasceriam os sonhos de colonizar outros mundos. Sem esperança de escapar, a Terra se tornaria não apenas um lar, mas uma cela. A humanidade, sem Einstein, estaria acorrentada ao próprio planeta. E cada catástrofe natural seria um lembrete cruel. Estamos sozinhos, indefesos e presos. Um mundo onde não existe amanhã, apenas à espera do próximo golpe do destino. Mas, e se a prisão da Terra não fosse apenas física? E se, além de perder o céu, também tivéssemos perdido a própria capacidade de lutar pela paz? Sem sua visão para guiar a ciência, o futuro parecia navegar em mares desconhecidos. Mas o que realmente assombrava era imaginar quem ousaria ocupar o espaço que Einstein nunca preencheu. E se, sem Einstein, o mundo jamais tivesse sentido o peso de Hiroshima e Nagasaki? E se, sem sua famosa carta a Roosevelt e sem as bases teóricas para a bomba atômica, o destino das guerras tivesse seguido um caminho ainda mais sombrio? Einstein não construiu a bomba, mas sua mente foi a fagulha que acendeu o alerta. Sua física deu as fundações. Sua influência política acelerou a corrida. E, paradoxalmente, foi o horror nuclear que, de certa forma, congelou o mundo. O medo da destruição mútua garantiu décadas de equilíbrio precário, onde nenhuma potência ousou arriscar o apocalipse. Agora, apague Einstein dessa história. A Segunda Guerra Mundial sem o espectro da bomba seria diferente. Alemanha, União Soviética, Japão, Estados Unidos, todos lutariam sem a sombra do medo atômico. E a guerra poderia ter se estendido por décadas, sem limites, sem freios. Sem o terror nuclear, a humanidade talvez nunca tivesse sentido a necessidade urgente da diplomacia. A Guerra Fria poderia não ser fria, mas quente, sangrenta, permanente. Conflitos intermináveis na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, um mundo preso em ciclos de violência, sem o freio psicológico do apocalipse atômico. E mais, sem Einstein, talvez a bomba fosse descoberta tarde demais, ou pior, descoberta nas mãos erradas. Imagine o nazismo sobrevivendo mais tempo, desenvolvendo sozinho sua própria arma. O mundo poderia ter conhecido não um Hiroshima, mas uma centena de Hiroshimas espalhadas pelo globo. O que parecia uma ausência de destruição imediata se tornaria um inferno prolongado. Sem Einstein, a guerra não teria encontrado limites. Paz seria apenas uma ilusão distante, e a humanidade uma espécie condenada a viver em trincheiras intermináveis. E, ironicamente, seria justamente a ausência da bomba, o medo da bomba, que condenaria o mundo à guerra eterna. Um planeta em chamas, dividido em impérios militares sem medo de ultrapassar fronteiras. Sem Einstein, a Terra se transformaria em um campo de batalha global, onde cada vitória seria apenas o prelúdio de uma guerra ainda maior. Mas e se a guerra não fosse apenas entre nações? E se a ausência de Einstein também tivesse mutilado a ciência, atrasando não só a tecnologia da paz, mas até mesmo a medicina capaz de salvar bilhões? O vazio deixado por Einstein não era apenas científico, mas também moral. Sem sua voz contra a guerra e a opressão, os rumos da humanidade poderiam se curvar a forças muito mais sombrias. E se sem Einstein, o maior inimigo da humanidade não fosse
fossem as guerras, mas as doenças que jamais conseguimos vencer? E se a ausência de suas equações tivesse custado não apenas avanços tecnológicos, mas milhões de vidas silenciosamente apagadas pela falta de cura? Einstein nunca vestiu jaleco, nunca segurou um bisturi, mas seu pensamento moldou o universo que permitiu avanços médicos impensáveis. Do laser usado em cirurgias, ao desenvolvimento da tomografia e da ressonância magnética, até os efeitos da física quântica aplicada a tratamentos modernos, tudo isso foi construído sobre pilares erguidos por sua mente. Sem ele, a ciência teria caminhado às cegas, tropeçando em trevas mais densas. Exames que hoje revelam tumores invisíveis continuariam inexistentes. Cânceres seriam descobertos tarde demais. Doenças cardíacas levariam milhões de vidas sem aviso. Crianças morreriam antes de completar 5 anos por causas que hoje conseguimos prever e tratar. Pense em um mundo onde a medicina ainda é lenta, rudimentar, onde cada diagnóstico é um palpite, cada cirurgia uma aposta, onde a ciência luta contra o desconhecido como um soldado sem armas. É um planeta condenado a enterrar seus filhos, seus pais, seus heróis, não pela guerra, mas pelo simples atraso do conhecimento. E mais, sem os avanços indiretos derivados da teoria da relatividade, a corrida espacial também seria atrasada. E junto com ela, a ciência que estudou o corpo humano no espaço, revolucionando a compreensão da biologia. Sem Einstein, talvez ainda estivéssemos acorrentados a uma medicina quase medieval. O que parecia ser apenas a ausência de um cientista se revela como a ausência de esperança. Sem Einstein, a morte teria vencido mais cedo e mais vezes, e cada vida perdida seria um eco, lembrando-nos do que nunca conseguimos alcançar. Imagine hospitais lotados, cheios de dor e silêncio, famílias inteiras destruídas por doenças que poderiam ter sido prevenidas. Sem Einstein, a humanidade seria uma espécie fragilizada, lutando não apenas contra inimigos externos, mas contra o próprio corpo, indefeso diante do invisível. Mas, e se o preço não fosse apenas físico? E se a ausência de Einstein tivesse corroído também a mente humana, atrasando descobertas sobre o tempo, o espaço e até a forma como entendemos a consciência? Na ausência de Einstein, a corrida científica se transformava em uma disputa cega, sem freios éticos ou reflexões profundas. O que estava prestes a nascer desse cenário poderia mudar para sempre o equilíbrio do mundo. E se sem Einstein nós tivéssemos ficado cegos diante do próprio universo? E se jamais tivéssemos descoberto que o tempo pode se curvar, que a luz pode ser dobrada, que a realidade é muito mais estranha do que os nossos olhos conseguem ver? Einstein não apenas mudou a física, ele mudou a maneira como pensamos a existência. Antes dele, o tempo era absoluto, o espaço era fixo, a realidade parecia rígida, como uma prisão de ferro. Depois dele, descobrimos que o tempo corre em ritmos diferentes, que a gravidade pode dobrar a luz, que o universo é dinâmico, vivo, em expansão. Mas, sem Einstein, a humanidade teria permanecido acorrentada à visão estreita de Isaac Newton, um universo-máquina, previsível, estático, um cosmos sem mistério, sem horizontes infinitos. O preço disso? Nossas mentes seriam moldadas por uma ilusão de estabilidade. A imaginação humana teria permanecido enclausurada em um mundo que parecia eterno e imutável. Sem relatividade, nunca questionaríamos a linearidade do tempo. Sem o espaço curvo, nunca ousaríamos imaginar buracos negros, nem viagens interestelares. Seríamos prisioneiros de um universo incompleto, olhando para as estrelas como crianças que não entendem o que vem. A ausência de Einstein não seria apenas ausência de fórmulas. Seria ausência de possibilidades. A humanidade teria perdido o direito de sonhar grande, de ousar imaginar viagens no tempo, multiversos ou a própria origem da realidade. E isso não é apenas ciência, é a essência daquilo que nos torna humanos. A capacidade de sonhar com o impossível. Pense no impacto disso. Um mundo onde o universo parece pequeno, previsível, sem segredos, onde a curiosidade se atrofia, onde o pensamento humano se acomoda, onde os limites nunca são questionados. Sem Einstein,
talvez a humanidade tivesse perdido não só o conhecimento do cosmos, mas a própria chama de imaginar o infinito. Mas se a mente humana ficou aprisionada, o que dizer da própria civilização? Sem Einstein, a corrida tecnológica e espacial teria sido sufocada, e isso poderia significar um planeta estagnado, condenado a olhar para o céu sem nunca tocá-lo. Sem a centelha de Einstein para iluminar a física moderna, teorias inteiras ficaram presas no escuro, mas desse mesmo vazio, novas interpretações começaram a surgir, e algumas poderiam levar a caminhos perigosos. E se o homem nunca tivesse chegado à Lua? E se a humanidade tivesse permanecido presa à Terra, porque as chaves para alcançar o espaço nunca tivessem sido descobertas? O que poucos percebem é que o caminho para as estrelas passa inevitavelmente por Einstein. Sua relatividade abriu as portas para a compreensão da gravidade, para o cálculo preciso das órbitas, para as tecnologias que guiam foguetes e satélites até hoje. Sem ele, a corrida espacial não teria acontecido como conhecemos. Imagine os anos 1960, mas sem foguetes cruzando o céu, sem Yuri Gagarin dizendo "A Terra é azul", sem Neil Armstrong dando o primeiro passo na Lua. O maior feito coletivo da humanidade simplesmente apagado da história. Nesse mundo alternativo, a Guerra Fria não teria usado o espaço como palco de disputa. Não haveria telescópios orbitais para olhar as estrelas. Não haveria satélites para conectar continentes, nem sondas explorando Marte ou Júpiter. O céu seria apenas um mistério inalcançável, e a humanidade permaneceria olhando para cima, consumida por uma dúvida eterna. Seremos para sempre prisioneiros de um único planeta? Pior ainda, sem a corrida espacial, o mundo não teria desenvolvido uma série de tecnologias que hoje fazem parte da vida cotidiana. GPS, telecomunicações globais, monitoramento climático, até avanços médicos nasceram da busca por conquistar o espaço. Sem Einstein, sem foguetes, sem satélites e sem todas essas conquistas, a falta dele não apagaria apenas a lua da nossa história, apagaria também parte do futuro que já vivemos. Imagine uma Terra onde jamais vimos fotos reais do nosso planeta flutuando no vazio, onde jamais sentimos o impacto filosófico de perceber que somos apenas um ponto azul perdido na imensidão. Essa ausência não é apenas tecnológica, é existencial. É como se a humanidade tivesse perdido a chance de compreender sua pequenez e, ao mesmo tempo, sua grandiosidade. Mas, se perdemos as estrelas, o que teria acontecido aqui, no nosso próprio mundo? Sem Einstein, sem satélites, sem exploração espacial, será que a própria sobrevivência da humanidade teria sido ameaçada? O mundo caminhava às cegas, guiado por teorias fragmentadas e avanços incertos. Mas a verdadeira pergunta era: o que aconteceria quando a humanidade tentasse dobrar o universo sem jamais ter entendido suas regras? E se a humanidade tivesse condenado a si mesma, simplesmente por nunca ter entendido como o próprio planeta funciona? E se a ausência de Einstein tivesse nos deixado cegos diante das ameaças que rondam a Terra? Einstein não foi apenas o homem das equações cósmicas. Seus estudos sobre energia, radiação e até mesmo sobre a relação entre massa e luz foram fundamentais para tecnologias que hoje protegem a vida. Satélites meteorológicos, sistemas de alerta de desastres, monitoramento do clima, todos dependem, em essência, das bases que ele construiu. Sem ele, nossa civilização estaria como um navio em alto mar, sem bússola, sem mapas, navegando em meio à escuridão. Pense nos furacões, nos tsunamis, nas mudanças climáticas. Hoje, temos sistemas de previsão que salvam milhões de vidas todos os anos. Mas nesse mundo alternativo, nada disso existiria. As cidades seriam devastadas sem aviso, milhares morreriam sem sequer saber o que se aproximava. E mais, sem satélites e comunicação global, o mundo estaria fragmentado, incapaz de reagir a catástrofes conjuntas. A Terra cada vez mais instável e a humanidade impotente diante dela. Agora imagine algo ainda mais profundo. Sem Einstein, talvez jamais tivéssemos entendido o poder destrutivo ou salvador da energia nuclear. Não teríamos aprendido a usá-la para gerar eletricidade em larga escala e talvez nunca tivéssemos compreendido os riscos reais que rondam o nosso planeta. A ignorância, nesse caso, seria uma sentença de morte. A ausência de Einstein não apagaria apenas estrelas do nosso céu.
Apagaria também nossa capacidade de defender o único lar que possuímos. Sem seus cálculos, a humanidade viveria às cegas, como uma criança caminhando em direção ao abismo, sem saber que cada passo pode ser o último. Mas o impacto da ausência de Einstein não termina aqui, pois não se trata apenas do planeta que habitamos, mas também daquilo que carregamos dentro de nós. A ciência que ele inspirou não transformou apenas máquinas, transformou a maneira como pensamos, sonhamos e até como vemos a nós mesmos. Sem Einstein, a ciência não apenas atrasava, ela se distorcia, e dessa distorção nasceriam consequências imprevisíveis, capazes de remodelar não só o conhecimento, mas o próprio destino humano. E se Albert Einstein nunca tivesse existido? E por isso, nunca tivéssemos entendido quem realmente somos? E se sua ausência tivesse apagado não só teorias, mas a própria essência da humanidade? Einstein não foi apenas o físico da relatividade. Ele foi um espelho que mostrou à humanidade que não somos o centro fixo do universo, mas viajantes em meio a um espaço e tempo flexíveis, misteriosos e profundos. Sua visão não nos deu apenas fórmulas, mas abriu portas para novas perguntas. Qual é o papel do ser humano no cosmos? O que significa existir em um universo em constante transformação? Sem ele, permaneceríamos presos a velhas certezas, acreditando que vivemos em um universo rígido, previsível, imóvel. Um universo sem poesia e sem espanto. A ausência de Einstein seria a ausência do assombro. Sem suas descobertas, a humanidade teria perdido a coragem de se enxergar como algo pequeno diante da vastidão do cosmos, mas também incrivelmente especial por ser capaz de compreendê-lo. Em vez de sermos exploradores do infinito, seríamos prisioneiros de certezas medíocres. Em vez de nos vermos como poeira de estrelas, continuaríamos acreditando em uma visão rasa, limitada, quase arrogante da existência. E aqui está o ponto mais perturbador. Sem Einstein, talvez jamais tivéssemos sentido a verdadeira vertigem do cosmos. Nunca teríamos aprendido que o tempo pode se dobrar, que a luz pode se curvar, que a realidade é muito mais estranha do que nossos sentidos conseguem perceber. A ausência de Einstein seria a ausência de espanto. E, sem espanto, não há filosofia, não há poesia, não há humanidade plena. Sem Einstein, não perderíamos apenas a ciência, perderíamos a nós mesmos, pois somos feitos também daquilo que imaginamos, daquilo que ousamos sonhar, daquilo que nos faz questionar o impossível. O vazio que ele deixaria não seria apenas científico, seria existencial. Um universo sem Einstein seria também um homem sem espelho, condenado a nunca se enxergar de verdade. Mas, se perdemos a nós mesmos nesse cenário, o que teria acontecido com as grandes revoluções do conhecimento humano? O que teria sido da física moderna, da tecnologia, da própria ideia de futuro? O vazio deixado por Einstein começava a mostrar seu preço. Sem suas descobertas, o universo parecia um enigma indecifrável, e cada tentativa de resposta podia nos levar ainda mais fundo ao desconhecido. E se Albert Einstein nunca tivesse existido? O que aconteceria com o século XX, o século das revoluções, das descobertas e da tecnologia? E se, em vez de progresso, tivéssemos mergulhado em um abismo de atraso, guerra e ignorância? O século XX ficou marcado por saltos gigantescos. A teoria da relatividade, a mecânica quântica, a energia nuclear, as telecomunicações, a corrida espacial. Mas grande parte disso teve como alicerce o trabalho de Einstein. Ele não foi apenas um cientista isolado, ele foi o ponto de virada, o eixo em torno do qual a ciência moderna se reorganizou. Sem ele, a humanidade entraria no século XX sem bússola, caminhando às cegas, sem compreender as engrenagens ocultas do universo. Agora, imagine as consequências práticas. Sem a relatividade, satélites não poderiam calcular com precisão suas posições.
a revolução digital talvez nunca tivesse acontecido. Sem a equação E igual a mc², a compreensão da energia nuclear seria atrasada por décadas. Mas, ironicamente, a corrida armamentista poderia ter sido ainda mais brutal, pois outras nações buscariam essa resposta no escuro, de forma descontrolada. O século da ciência teria se transformado no século do atraso. A humanidade teria perdido décadas inteiras, talvez gerações. E aqui está a virada mais sombria. Sem Einstein, as guerras do século XX poderiam ter sido ainda mais cruéis. Porque não teríamos desenvolvido satélites, radares e sistemas de comunicação avançados no mesmo ritmo. Não teríamos alcançado a corrida espacial. E sem esses avanços, talvez estivéssemos presos a guerras intermináveis em um planeta devastado pelo atraso. O século que conhecemos como Era da Ciência se transformaria em algo muito mais sombrio, a Era da Ignorância iluminada por bombas. O século XX sem Einstein não teria sido o século da Lua, do átomo, da internet. Teria sido o século da escuridão, onde a humanidade tropeça sem luz, cega diante de um futuro que poderia ter sido brilhante, mas se tornou um labirinto de atraso e violência. Mas, e se a ausência de Einstein não tivesse apagado apenas o século XX, mas todo o futuro da humanidade? E se as próximas gerações jamais alcançassem as estrelas, jamais decifrassem o universo, jamais se libertassem de suas próprias correntes? Sem a mente de Einstein para frear ou redirecionar caminhos perigosos, a humanidade caminhava cada vez mais perto de um abismo invisível, e o próximo passo poderia selar um destino irreversível. E se Albert Einstein nunca tivesse existido? E se não fosse apenas o passado a mudar, mas todo o futuro da humanidade a ser apagado? E se tivéssemos perdido não apenas um século de ciência, mas toda a nossa chance de alcançar as estrelas? O futuro humano sempre foi impulsionado pela curiosidade, pela capacidade de olhar para o céu e sonhar com algo além. Mas esses sonhos precisaram de chaves, e uma das mais poderosas chaves foi entregue por Einstein. Foi ele quem abriu portas invisíveis, revelando que o espaço e o tempo não eram barreiras intransponíveis, mas sim caminhos a serem compreendidos. Sem ele, essas portas teriam permanecido trancadas. O futuro da humanidade teria ficado preso ao chão, limitado pela ignorância. Imagine um mundo onde nunca chegamos à Lua, onde nunca construímos sondas para explorar Marte, Júpiter, Saturno, onde os buracos negros permanecem apenas como lendas, não como realidades cósmicas, onde o GPS, a internet e até mesmo os avanços em energia ficam estagnados, acorrentando a humanidade a um destino pequeno, restrito, preso ao planeta. O futuro sem Einstein seria uma prisão sem grades. O horizonte do homem limitado ao azul da Terra, condenado a nunca alcançar o infinito. E talvez o mais assustador seja isso. Sem Einstein, talvez jamais tivéssemos compreendido a possibilidade das viagens interestelares. Jamais teríamos sequer sonhado com dobrar o espaço-tempo, com encurtar distâncias impossíveis. O homem nunca teria cogitado escapar das garras do próprio Sol, preso para sempre a um destino inevitável, a extinção quando as estrelas se apagarem. O futuro sem Einstein não é apenas mais lento, é um futuro condenado. A humanidade teria vivido e morrido sob um mesmo céu, sem jamais ousar cruzar seus limites. Um futuro em que a ciência se arrasta, em que os sonhos se apagam, em que a grande aventura da espécie humana nunca começa. O futuro que Einstein nos deu teria simplesmente deixado de existir. Mas, e se essa ausência não fosse apenas um atraso ou um destino perdido? E se o vazio deixado por Einstein tivesse consequências ainda mais sombrias? E se, sem ele, a própria essência da humanidade, a busca pelo impossível, tivesse sido destruída para sempre? O mundo, privado da visão de Einstein, chegava a um ponto de ruptura. O conhecimento fragmentado se tornava uma arma instável,
e a humanidade estava prestes a descobrir o custo real de viver sem aquele que poderia ter mostrado o caminho. E se Albert Einstein nunca tivesse existido? E se a humanidade tivesse perdido não apenas um homem, mas uma janela inteira para o infinito? E se, ao invés de nos tornarmos exploradores do cosmos, tivéssemos permanecido cegos, prisioneiros da escuridão? Einstein não foi apenas um cientista. Ele foi um símbolo daquilo que nos torna humanos. A coragem de questionar, de sonhar, de desafiar os limites do possível. Sem ele, não teríamos apenas perdido equações, teríamos perdido um pedaço da alma humana. Sua ausência não significaria apenas um atraso tecnológico. Significaria um mundo mais frio, mais pequeno, onde os homens jamais ousaram olhar para as estrelas com esperança, mas apenas com medo e resignação. Sem Einstein, a humanidade não teria apenas ficado para trás. Ela teria aprendido a se contentar com menos. Teria aceitado a prisão da ignorância como o destino inevitável. Teria apagado o fogo da curiosidade, vivendo como sombras em cavernas iluminadas apenas pela luz da rotina. Um mundo sem Einstein não é apenas mais pobre em ciência, é mais pobre em humanidade. E talvez o mais cruel de tudo seja isso. Não sentiríamos a falta daquilo que nunca tivemos. O homem viveria em sua bolha, sem nunca imaginar que poderia ter tocado o impossível. A ausência de Einstein teria matado o futuro antes mesmo que ele nascesse. No fim, o universo permaneceria lá fora, silencioso, intocado, distante. E a humanidade, pequena, finita, jamais ousaria romper as correntes que a prendem à Terra. Um silêncio eterno substituiria os ecos de foguetes, de descobertas, de sonhos. O silêncio das estrelas seria também o silêncio da humanidade. Einstein nos deu mais do que teorias. Ele nos deu a chance de sonhar em grande escala. Sem ele, talvez o próprio sentido da existência humana tivesse se apagado. E agora, eu te pergunto, se este mundo sem Einstein já te pareceu sombrio, imagine quantos futuros ainda podem ser apagados pela ausência de mentes que ousam sonhar. Comente, qual seria o próximo "e se" que você gostaria de explorar? E compartilhe este vídeo para que mais pessoas reflitam sobre o quanto um único ser humano pode mudar o destino de todos nós.